Ô, Bruno, se você me permitir, eu vou gravar, viu? Porque talvez algumas pessoas queiram assistir depois. Vocês permitem? Tem alguma restrição? Não. Não, Não, de tranquilo. forma alguma. Até me perguntaram isso também, né? E É. eu não sabia responder. Então, ótimo. Pronto, vou deixar gravado e aí eu posto no YouTube e aí as pessoas passam a ter acesso. Então a ideia é, só para deixar registrado aqui, Lara Oliveira, Bruno Pedreira, que estão nos Estados Unidos fazendo pós-graduação, fellow, no Massachusetts General Hospital, né, um dos hospitais afiliados a Harvard. Eles vão apresentar os highlights do International Stroke Conference, que aconteceu agora em fevereiro, há poucas semanas atrás. Então, fiquem à vontade. O palco aí de vocês. Tá dando para ver a tela direitinho? Tá dando para ver tudo certinho. Pronto. Então, a gente separou esses 6, como o doutor Bruno falou. Então, vamos lá dar início. O primeiro que a gente vai comentar aqui hoje é um estudo japonês, é o Rescue Limit, um estudo que já foi publicado, um dos que já foi publicado, que é um ensaio clínico randomizado da terapia endovascular para oclusão de grandes vasos em pacientes com um core isquêmico grande. Então, a motivação por detrás da realização desse trial é que já é sabido que, de acordo com os guidelines, a trombectomia mecânica é uma terapia recomendada para o tratamento do AVCI agudo, e, claro, existem alguns critérios que têm que ser seguidos para indicar essa terapêutica. E alguns desses critérios podem ser um tanto excludentes para alguns pacientes, como é o caso do Aspects, que o recomendado é que ele seja de pelo menos 6. Então, eles sabem que eles têm um registro japonês e eles sabem que boa parte dos pacientes deles acabam não atendendo esse critério, e aí eles decidiram desenhar esse estudo com os principais critérios de inclusão, tendo pacientes com oclusão de grandes vasos proximais, carótida interna ou M1, e com aspects baixos, um aspects menor do que o que a gente normalmente vê nos estudos de trombectomia. Então, eles usaram um aspects de 3 a 5. O NIT tinha que ser maior que 6 e os pacientes eram adultos maior que 18 anos. E aí eles randomizaram até na janela estendida de 24 horas. A randomização foi feita de 1 para 1, 100 pacientes em cada grupo para receber trombectomia mecânica e para não receber essa terapia, ficava só no tratamento medicamentoso, se fosse o caso. E o desfecho primário que eles avaliaram foi a escala de ranking de 0 a 3 com 90 dias. Então, foi uma escala de ranking um pouco mais inclusiva, um pouco mais abrangente do que o que a gente normalmente vê nos outros estudos de trombectomia. Nas características de baseline, porque eu não participei, mas o grupo da trombectomia tiveram 101 pacientes e o grupo que não recebeu a trombectomia tiveram 102 pacientes. A média de idade foi 76, no grupo da trombectomia 75 no outro grupo, pouco mais da maioria foi de homens, a média do NIH foi de 22, NIH bem alto nos dois grupos, e o principal sítio de oclusão foi M1, seguido pela carótida interna. No aspects, os pacientes que receberam trombectomia tiveram um aspects um pouco menor do que os pacientes que não receberam trombectomia, então foi 3 versus 4. E vale frisar que, na maioria dos pacientes, o score do aspects ele foi aferido por meio de ressonância magnética. Então, assim, em quase 90% dos pacientes em ambos os grupos, tiveram aspects aferido por meio de ressonância e não tomografia. Continuando na tabela, a média de volume de infarto também foi um pouco menor no grupo que recebeu a trombectomia mecânica, foi 94 ml versus 110 ml no grupo que não recebeu. 26 pacientes no grupo da trombectomia contra 28 no grupo do tratamento médico apenas receberam trombólise antes da trombectomia. E no grupo da trombectomia, o tempo para reperfusão foi de 308 minutos e 86% dos pacientes atingiram um tique de pelo menos 2B. Esse aqui é o gráfico para o desfecho primário dele, que foi um ranking de 0 a 3, com 90 dias. Então, esse desfecho primário foi atingido em 31% dos pacientes no grupo da terapia endovascular, versus 12,8% no grupo que não recebeu. Então, com um risco relativo de 2,43, com um P significativo de 0,002, sendo, então, um estudo positivo que mostrou que a trombectomia melhora os desfechos funcionais em pacientes com oclusão de grandes vasos e cores isquêmicos grandes. Ele também fez análises de desfechos secundários. Quando ele dividiu o ranking de 0 a 2 e o ranking de 0 a 1, não teve diferença entre os grupos, mas
ele observou diferença em favor da trombectomia mecânica nas seguintes análises secundárias: melhora ordinal da escala de Rankin e melhora de pelo menos 8 pontos na escala do NIH, todos dois em favor do grupo da trombectomia. De desfechos de segurança, o grupo da trombectomia teve maior tendência a ter qualquer tipo de sangramento intracraniano com 48 horas. No entanto, quando ele restringiu essa análise para apenas sangramentos sintomáticos, não teve diferença entre os grupos. Assim como morte e craniectomia também não foi diferente se o paciente tinha recebido ou não a terapia de trombectomia mecânica. Ao longo do estudo também teve análise pelo Comitê de Segurança e, por algum motivo, eles excluíram alguns poucos pacientes de cada grupo, ou porque esse paciente não tinha o aspecto necessário, que era de 3 a 5, ou porque o ranking prévio não era o necessário também, de 0 a 1. E aí eles fizeram uma nova análise por protocolo, com 94 pacientes em cada grupo, bem parecido com a análise anterior, que mostrou exatamente os mesmos resultados, tanto de desfecho primário quanto dos desfechos secundários. Então, de limitação, ele trouxe que uma das principais foi que a ressonância foi o principal método usado para fazer a análise do aspects na população dele, mas isso aconteceu em ambos os grupos. Por esse motivo, quando a gente avalia o aspects por meio da ressonância, ele pode trazer a escala do aspects até uma escala menor do que se fosse pela tomografia. Claro que também tem a limitação da aferição do aspects pela equipe que está lá na emergência, e o tratamento não foi cego, não tinha como ser cego, né, na população dos pacientes, e ter cuidado ao generalizar os dados por conta da população ser basicamente japonesa. Então, como conclusão, ele trouxe que a trombectomia mecânica melhorou a independência dos pacientes, né, os pacientes tiveram mais ranking de 0 a 3 em 2,43 vezes do que a terapia médica sozinha, em pacientes com oclusão de grandes vasos e cores isquêmicos grandes. Quaisquer sangramentos com 48 horas foi mais frequentemente observado no grupo da trombectomia mecânica, mas a ocorrência de sangramento sintomático não foi diferente entre os grupos. Bom, esse foi um trabalho, esse é um que já está publicado, né? E talvez alguns de vocês já tenham lido, mas foi um trabalho bastante festejado, né? Porque é uma exclusão, né, dos trials anteriores, mas que, na prática, isso nos deixava bastante desconfortável, você não oferecer o tratamento para esses pacientes. Então, a gente fica muito mais confortável agora com todas essas limitações de ser uma população apenas japonesa, ser selecionado por ressonância, né? Como a Lara falou, assim, a escolha do desfecho dicotomizado entre 0 a 3, acho que assim, foi positivo assim, foi calculado também amostral assim, baseado em um registro anterior, né? E não foi positivo de 0 a 1 ou 0 a 2, mas vamos lembrar que eram pacientes com um infarto muito grande e é muito menos provável que um infarto tão grande ele tenha um desfecho tão bom quanto o 0 a 1, por exemplo, ou 0 a 2, né? Poucos imbalanços, né, que, como a Lara chamou a atenção, apesar do aspects, né, e foi selecionado por aspects um pouco menor no grupo de trombectomia, o volume, né, na verdade, foi menor também no grupo de trombectomia, né? Então, essa é uma limitação da ferramenta, do aspects, né, que aspects não se correlaciona linearmente com o volume, né? Embora tenha uma correlação, né, e seja uma correlação boa, e na prática é muito mais fácil, com toda a variação interexaminador que tenha do aspects, né, muito mais fácil porque nem todo mundo dispõe de formas automatizadas de calcular o volume, né? Então a gente toma a decisão quase sempre nos hospitais com aspects mesmo. E é um estudo que, como a Lara falou, não foi cego, né? E seria muito difícil que fosse cego, né, para uma intervenção, mas a análise de desfecho foi feita de forma cego por ou neurologistas ou fisioterapeutas que não sabiam da alocação e que eram certificados para graduar o ranking. Ok, maravilha. Se alguém tiver pergunta, gente, acho que dá para a gente reservar tipo uns 5 minutos entre cada apresentação. O que vocês acham? Para ir tirando. Eu tenho uma pergunta que é se houve algum aumento da proporção de ranking 5 no grupo
no grupo submetido à trombectomia mecânica. Naquele slide que passou meio rápido, assim, mas naquele slide de diferença entre um grupo e outro, se no grupo trombectomia tinha algum aumento da Grota-Barnes. Grota-Barnes, eu acho. Isso aí. Não. Não. Teve redução até da mortalidade, redução de ranking 5, né? O que é bem interessante, né? Bem interessante. Realmente melhora a nossa segurança bastante, né? De oferecer trombectomia para a população com infartos maiores, né? Uhum. E até você vê o ranking 4, né? Que é um paciente que não é acamado, né? Que para um AVC tão grande, né? Não pode ser considerado um desfecho ruim, a diferença foi grande mesmo, né? Eu lembro assim que são volumes muito grandes mesmo, né? O Diffuse 3, o limite era 70 ml, né? E esse é uma mediana de volume de quase 100, em torno de 100. Né? Então, eu achei interessante também, Bruno, que não reduziu a proporção de pacientes submetidos à cranectomia descompressiva, né? Então, sugerindo que o efeito não foi tanto através do edema, né? Talvez tenha sido reversão mesmo da área que aparentemente estava isquêmica irreversivelmente pela difusão. Exato. Então, provavelmente a reversão de uma parte do tecido que estava aparentemente necrótico, assim, né? Que você pegou nessa uma limitação em relação também à população não japonesa, que, se não me engano, apenas 27% foi trombolizado, e trombolizado numa dose mais baixa, né, do que o que a gente usa, né? Então, isso pode fazer diferença em um paciente trombolizado com dose mais alta em relação a sangramento, né? E pode ir para os dois lados, os dois grupos, né? Mas algo que precisa ser replicado também em outras populações, por isso. Massa. Alguma outra dúvida, gente? Algum outro comentário? Tá, ok. A gente vai... Se vocês quiserem, gente, vocês podem colocar no bate-papo também, entre um e outro. No meio da apresentação, vocês podem colocar aqui, eu fico coletando aqui as perguntas, aí eu vou fazendo para Bruno e Lara à medida que vai passando. Pode seguir aí, Lara. Claro, beleza. Vai ser dividido. Agora eu botei a câmera, que estava sem. Então, o próximo estudo que a gente vai discutir é o Action CVT, também foi publicado na Stroke, no dia da apresentação, que é anticoagulante direto versus varfarina na trombose venosa cerebral. Foi um estudo multicêntrico nos Estados Unidos, teve centros na Europa também, Suíça, Itália e Nova Zelândia. Então, o background, né, a motivação da realização do estudo é que os DOACs já são uma terapêutica recomendada em alguns casos de tromboembolismo sistêmico, de acordo com alguns guidelines, tanto europeus quanto americanos, e já foi tentado testar a comparação da bigatrana contra o varfarin no RESPECT-CVT, que foi publicado em 2020, só que tivemos algumas limitações metodológicas, infelizmente não conseguimos ver diferença entre eficácia e segurança entre a dabigatrana e a varfarina para pacientes com TVC. Foram apenas 120 pacientes. Teve alguma crítica também que alguns pacientes chegaram a usar heparina até 15 dias antes do início do anticoagulante oral. Então, é difícil realizar um estudo randomizado com essa população de paciente, que não é tão frequente assim. Então, eles optaram por realizar uma análise de dados de vida real para comparar a eficácia e segurança dos DOACs versus a varfarina no tratamento da trombose venosa cerebral. Então, eles avaliaram como desfecho, o preditor primário foi o tipo de anticoagulante, se era um DOAC ou se era varfarin. O desfecho clínico de eficácia foi a recorrência de trombose venosa, fosse sistêmica ou cerebral, e aí, no caso da cerebral, poderia ser uma nova TVC ou uma piora da TVC que levou o paciente à inclusão no estudo, o desfecho radiológico, que era recanalização total, parcial, e o desfecho de segurança, que era hemorragia ou morte. Então, 1.025 pacientes foram triados, desses, 845 foram tratados com anticoagulantes. Desses 845, 525 estavam disponíveis para análise de recanalização. E desses, 179 usaram DOACs e 346 usaram varfarin. Dos pacientes que recanalizaram, 36,6% foi completa, a maioria foi parcial, e 15,2% não teve recanalização nenhuma. Dos pacientes que receberam tratamento com anticoagulante, os 845, a maioria, de fato, foi na terapêutica pelo varfarin, 438, e 279 foram nos DOACs.
128 foram pacientes que tiveram crossover, começaram com um, acabaram trocando por outro, mas foram analisados como população as treated. Então, a média de idade foi 44 anos, a maioria eram mulheres, então, mulheres jovens. 84,3% tiveram análise de follow-up por 90 dias, então, eles tiveram uma perda de mais ou menos 15%. Então, dos pacientes que usaram DOAC, que foi a minoria comparado com o Varfarin, a maioria usou a apixaban. Essa tabela de análise univariada, a gente vê que a maioria das variáveis foram bem distribuídas entre os grupos, sem diferença significativa, mas histórico de tromboembolismo sistêmico prévio foi mais frequente no grupo dos DOACs, enquanto que a presença de pelo menos um anticorpo antifosfolípide positivo foi mais frequente nos pacientes que usaram Marevan. Vale frisar que se o paciente tinha diagnóstico de SAF, não entrou no estudo, porque aí já tinha uma indicação de anticoagulação clara. Então, aqui seria 1 ou 2 anticorpos positivos no caso. E no grupo do Marevan foi mais frequente esses pacientes terem feito um tratamento ponte com heparina de baixo peso, então 77,9 versus 33,3. Esses foram as variáveis que diferiram entre os grupos. Acho que vale frisar também que a quantidade de dias entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi 4, então, relativamente ainda numa fase aguda. Os desfechos de eficácia e desfechos radiológicos, que foi a recorrência de trombose venosa e a recanalização parcial ou completa, não conseguiram observar a diferença entre os dois grupos, fosse na análise sem ajuste, na análise ajustada e na análise por score de propensão. E no desfecho de segurança, que foi hemorragia e morte, o grupo dos DOACs tiveram menos eventos de hemorragia maior na análise ajustada e pelo score de propensão. Não houve diferença entre os grupos nas taxas de morte. Então, esses dados de vida real apoiam o uso dos DOACs como uma alternativa razoável à varfarina no tratamento de pacientes com trombose venosa cerebral. Claro que foi um estudo retrospectivo, foi apenas observacional, não cego, tem o viés do médico assistente da indicação da anticoagulação e teve essa perda de follow-up de mais ou menos 15%. Então, tem alguns outros estudos em andamento, um é ensaio clínico, outro é observacional também, para a gente tentar ter mais respaldo ainda nessa decisão da anticoagulação desse grupo de pacientes. Bom, o que eu teria a dizer desse estudo é que, assim, como a Lara acabou de falar, mesmo com essas limitações de ser um estudo observacional, né, é difícil a gente ter essa resposta com um ensaio clínico, principalmente desse tamanho, né? Então, tem de força nesse estudo é o tamanho, né? Apesar de ser retrospectivo, foi um estudo multicêntrico e dos pacientes consecutivos, né? Então, isso limita um pouco o viés de seleção, né? A indicação de seleção, né? E, novamente, uma questão que, na prática, a gente já, de alguma forma, iniciou o uso dos DOACs, porque eles são mais cômodos de usar, né? Então, acho que a principal resposta aqui, o que nos dá conforto, é que, mesmo que eles não sejam melhores, né, eles são tão seguros quanto, né? Um trial dessa natureza é muito difícil de fazer, né? Como Lara falou, assim, tem algumas situações em que a indicação está clara, né, e eles excluíram dessa análise, que é síndrome de anticorpo antifosfolípido, onde é melhor que se use varfarina, pacientes com câncer, né, e mulheres grávidas, em que varfarina deve ser evitado, né, então eles excluíram essa população, né, e acho que a resposta o DOAC para prevenção de AVC e intubação arterial também foi assim, apenas mostrar que é tão bom quanto, né? E eu acho que a gente pode ter segurança, mesmo com esse estudo que não seja randomizado, e provavelmente é tão bom quanto, né? No desfecho de segurança, volta aí, Lara, falou que assim, a hemorragia não teve diferença, né? Não ajustada, mas quando ele ajusta para hemorragia no baseline, tem diferença, né? Isso é muito relevante porque, assim, eu vou lembrar, talvez, aos residentes aí e quem não seja da área,
que o paciente com trombose venosa, às vezes, já chega com hemorragia, né? E mesmo assim a gente anticoagula. Então, nenhum tratamento vai deixar dele ter uma hemorragia que ele já tinha antes, né? Então, assim, corrigindo para os pacientes que já chegaram com hemorragias depois do tratamento foram menos comuns com DOAC, né? Então, eu acho que nos dá segurança para usar o DOAC, para avaliar essa possibilidade, já que é um tratamento mais cômodo de usar. Perfeito. Acho que um comentário também, Bruno, é que assim, a gente já, na prática da gente aqui, né, a gente já tem usado, pelo menos a dabigatran, né, que tem estudo randomizado para a trombose venosa cerebral. Mas os outros DOACs a gente não ganhou experiência, porque basicamente não tinha estudo randomizado. E na fase inicial que a gente começou a usar a dabigatran, tiveram alguns casos de recorrência que a gente teve, né? Acho que foi um caso até de Pedro, né? Que acho que o Pedro tá aí com a gente, né? Foi lá do Roberto Santos, teve um quadro de recorrência de trombose venosa cerebral na vigência da dabigatran. E aí a gente meio que parou de usar durante um tempo. Quando saiu o ensaio clínico randomizado, a gente voltou a usar a dabigatran. Mas os outros a gente não tem nenhuma experiência, assim, pelo menos na minha mão. Eu fiz uma enquete também, o pessoal da Sociedade de Cérebro Vascular, a grande maioria usava só dabigatran. Então isso é um motivador para a gente usar qualquer um deles, talvez, ou testar outros que sejam ou menos de menor custo, ou que sejam mais habituais da pessoa usar, né? É verdade. Diferente do ensaio clínico, como Lara chamou a atenção, esse ensaio clínico, o RESPECT-CVT, começou a anticoagulação, assim, randomizou para varfarina ou dabigatran depois de alguns dias, acho que depois de 2 semanas, e todos usaram anticoagulante parenteral antes, né? E esse 4 dias após apenas, de mediana, já começou a usar ou varfarina ou dabigatran. Realmente nos dá, sei lá, segurança, né, para uma coisa que a gente já tinha começado a fazer. Perfeito. Pergunta, gente. Perguntas aqui, ou pelo chat, ou pessoalmente. Oi, professor. Uma dúvida que eu tive em relação a esse artigo em si. Não foi um ensaio clínico, mas o doutor Bruno explicou, né, as limitações de fazer um ensaio clínico nessa população com trombose. Em relação à prática médica, assim, do senhor em particular, o senhor acha que, apesar de não ter sido um ensaio clínico, isso vai mudar a indicação que o senhor vai ter em relação a indicar outros DOACs? O senhor falou que a dabigatran, de fato, depois do RESPECT-TVC, tem uma experiência melhor. Mas, assim, por exemplo, a apixabana, outros anticoagulantes, o senhor acha que depois disso o senhor vai ter mais segurança para prescrever ou continua restrito ao dabigatran mesmo? Essa é a impressão que eu tenho, viu, Carla? Claro que você não tem uma bola de cristal, né? Pode ser que as pessoas que ganharam o hábito de usar dabigatran vão continuar a usar dabigatran. Mas eu acho que com esse dado daí, principalmente que esse estudo daqui, foi principalmente, a maioria foi a apixabana, né? Não foi a dabigatran. Então, dá uma segurança um pouco maior, né, de usar outros DOACs que não só a dabigatran. Você vê que a dabigatran não veio em segundo lugar, né? Veio de acordo com, provavelmente, como é que é a prática profissional de cada um, a experiência, enfim, que cada um tem com cada DOAC, né? Então, e sem precisar fazer a ponte com heparina, né? Assim, introduzindo já direto. Essa é uma potencial vantagem, né? Porque o DOAC, em 24 horas, ele já atinge um efeito máximo, né? Então, você não precisa ficar nessa preocupação de ajustar e aí alguns dias o paciente ficar com a anticoagulação subotimizada se você usar somente a varfarina, por exemplo. Então, por isso que a maioria das pessoas usa a heparina como uma ponte, né? Para depois migrar para a varfarina, né? Então, essa seria uma potencial vantagem, né, do DOAC. Mas tem muita gente assim que respeita essa indicação do DOAC de acordo com o que o RESPECT-CVT fez, né? Eles usam a varfarina, a heparina com varfarina na fase aguda e depois que estabiliza o hematoma, aí troca para DOAC, né? Então aqui provavelmente tem pessoas que estão assim também nesse bolo, né, gente? Provável. Esse também já foi publicado, para quem não sabe, talvez.
Só uma dúvida, Lara. Você falou que foi excluído a população de pacientes com SAF, né? Com diagnóstico já definido de SAF. Pronto. Foi. Beleza, é porque já tem dado... Tanto SAF quanto câncer, gravidez, qualquer condição clínica onde já tenha uma anticoagulação certa. Perfeito. Tranquilo. Acho que Foi um estudo retrospectivo de um registro, não sei se lá não falou, foi daqui dos Estados Unidos, Europa e Nova Zelândia. Então, foi multicêntrico, eles incluíram 800 pacientes, então, para uma condição que não é tão comum. O ReSPECT teve 120, né? É bem representativo mesmo. E é bom porque generaliza mais facilmente, né, para outras populações, né? Porque o estudo japonês tem sempre essa crítica, assim, né? Uma população étnica só, né? Então você fica menos confiável. Tranquilo, vamos seguir adiante. Então, vamos para o próximo, um estudo espanhol, dessa vez, estudo de trombectomia mecânica, para os entusiastas, otimização química da embolectomia cerebral. Esse foi o último dos que a gente vai apresentar hoje, que também já foi publicado no JAMA. Então, a motivação por detrás do estudo é que assim, a trombectomia mecânica já é uma terapia recomendada, já é muito realizada. A maioria dos pacientes atinge uma reperfusão de sucesso, um TIC de 2B ou 3, assim, pouco mais de 70% dos pacientes. Mas, a longo prazo, nos 90 dias, ainda tem uma parcela considerável de pacientes que não consegue atingir um ranking excelente, um ranking de 0 a 1. Então, eles avaliaram que cerca de 27% dos pacientes apenas, apesar de terem tido uma repercussão de sucesso, conseguem atingir esse ranking excelente. O que levou eles a anteciparem que pode ser que haja algum problema na microvasculatura, o que é um problema que é oculto na angiografia, pode ser facilmente tratável também. Então, por esse motivo, eles desenharam esse estudo para verificar a eficácia e a segurança do tratamento adjunto com alteplase intraarterial versus placebo em pacientes com oclusão de grandes vasos que tenham sido submetidos à trombectomia e que tenham atingido uma reperfusão de sucesso, um TIC de 2B ou 3. Foi um estudo multicêntrico, mas apenas ali na região da Catalunha, foi duplo cego, foi placebo controlado e foi randomizado. Então, eles incluíram pacientes com oclusão de grandes vasos, com um TIC score de pelo menos 2B. Esses pacientes tinham a janela estendida de 24 horas para serem tratados, eram adultos, tinham que ter o aspecto de pelo menos 6. E foram randomizados de 1 para 1, para atingir o poder de 80%, com uma significância estatística, eles avaliaram que deveriam ter 100 pacientes em cada grupo. Então, 100 pacientes para receber alteplase intraarterial na dose de 0,225 mg/kg ou placebo. A medicação era infundida após a saída das lentículas estriadas e a infusão durava 30 minutos ou 15 minutos. Teve alguns ajustes ao longo do estudo, devido à pandemia, ocorreram algumas modificações e o tempo de infusão foi uma delas. Então, das características do baseline, 61 pacientes, eles gostariam de ter colocado 100 pacientes em cada grupo, mas por conta da pandemia, o placebo estava chegando na validade, então eles só conseguiram atingir 61 no grupo da alteplase e 52 no grupo do placebo. A média de idade foi 70, 71 anos, pouco mais da maioria do sexo masculino. Os fatores de risco também foram bem distribuídos entre os grupos, e a média do NIH foi 14 em ambos. E o aspecto foi um aspecto muito bom nos dois grupos, um aspecto de 9. A maioria dos pacientes teve um TIC de 2B, mas essa também foi uma alteração que ocorreu ao longo do estudo. No início, eles só incluíam pacientes com TIC 2B e depois dessas mudanças por conta da pandemia, passaram a incluir também TIC 3. Mas nessa população, a maioria foi TIC 2B. 62% dos pacientes e 60% no grupo do placebo receberam a alteplase antes, a trombólise com alteplase. E o tempo médio para a infusão da medicação foi 315 minutos no grupo da alteplase. Esse gráfico aqui do desfecho primário dele, que era o ranking de 0 a 1 por 90 dias, foi atingido em 59% dos pacientes que receberam alteplase intraarterial, contra 40,3% no grupo que recebeu o placebo. Então, com uma diferença absoluta de 18,4% e um P significativo de 0,047, sendo, portanto, mais um estudo positivo para o pessoal da trombectomia. Quando ele avaliou os outros desfechos secundários,
como melhora angiográfica do T-score ou taxa de expansão do infarto, ele não conseguiu achar significância estatística entre os dois grupos, o que levou eles a levantar novamente a hipótese: ocorreu uma melhora clínica, houve essa melhora no ranking, mas isso não foi correspondido com uma melhora angiográfica ou na extensão do infarto, o que levou eles ainda mais a acreditar na importância da microvasculatura nessa condição. Avaliando os desfechos de segurança, que foi sangramento sintomático e morte, também não teve diferença entre os grupos, mas vale ressaltar que no grupo da alteplase, 0 pacientes tiveram sangramento sintomático. Então, como conclusão, a terapia intra-arterial de forma adjunta com alteplase é segura e aumenta as chances de um desfecho excelente em pacientes com oclusão de grandes vasos que tenham atingido uma reperfusão de sucesso com trombectomia mecânica. E aí ele menciona mais uma vez que esse mismatch que a gente vê, essa diferença entre o desfecho clínico excelente, que não foi compatível com o desfecho angiográfico, mostra a limitação da angiografia em termos de predizer o desfecho clínico de pacientes com AVC. E ainda mais mostra a importância da relevância da microcirculatura, da microvasculatura, nos desfechos clínicos pós-AVC. E aí, por conta dessas modificações que ocorreram ao longo do estudo, da questão da amostra, das mudanças do tempo da medicação, está em andamento o Choice 2. Esse é outro estudo muito festejado, né? A história de terapia de reperfusão começou com trombólise, né? Mas a trombólise é limitada para trombos grandes, né? E às vezes não chega onde a gente quer que ela chegue, né? E aí eles fizeram o contrário. Então, depois que garantiram que o grande vaso estava desobstruído, eles injetaram a trombólise, né? Com cuidado, eu sei que tem, pelo menos Guilherme eu vi aí, né? É um dinamicista, eles injetaram depois da emergência das lentes estriadas para diminuir o risco de transformação hemorrágica e realmente não teve nenhuma transformação hemorrágica sintomática, isso dá muita segurança, né? Para, eventualmente, ou talvez, se houver algum trombo na microcirculação, e provavelmente a trombólise química é muito mais eficaz para esse tipo de trombo pequeno, né? Mas ele não chegava se não tivesse aberto o vaso, e foi isso que eles fizeram, e apesar de ter sido um estudo interrompido, né? Para quem não leu o trabalho, e Lara falou agora, eles foram avisados que não seria reposto o placebo, né? E assim, é um estudo randomizado, duplo cego, né? Eles injetavam ou placebo ou alteplase, e eles não poderiam renovar o estoque do placebo quando chegasse a validade, né? Claro que eles poderiam usar talvez outra componente, né, como placebo, soro fisiológico, ou que seja, né? Mas dificilmente cegaria para o hemodinamicista, né? E aí tiveram que interromper com 60% da amostra planejada, né? E apesar disso foi um estudo positivo, né? O intervalo de confiança foi bem grande, né? Justamente por causa da amostra pequena, então 0,3, vai de 0,3 a 36%, né? Então, isso é uma limitação, por isso tem que ter um novo estudo, além de ser um estudo, embora multicêntrico, de uma região única da Espanha, né? Então, eles pegaram todos os hospitais que eram capazes de fazer trombectomia na Catalunha e envolveram no estudo, mas essa é uma outra limitação, que é uma região apenas, e esse estudo precisa ser replicado. Lá eles já estão em andamento do Choice 2. Né? Mas é muito festejado isso aí. Muito interessante. Deixa eu ver aqui. A Haroldo está perguntando aqui se vocês acham que deveriam incluir um score de avaliação cognitiva além do já estudado. Eu creio que seria interessante. Isso para desfecho, análise de desfecho, eu acho que sim, eu acho que é interessante que assim, o ranking, né, visa muito a motricidade, né? Assim, pesa muito a motricidade na avaliação de ranking, e realmente tem muitas outras deficiências que não são captadas pelo ranking, né? E eu acho que a gente tem outros desfechos que são muito importantes, e cognição é uma delas, né? Eu não sei se eles planejam fazer isso, ou eu acho que não sei nem se ele tem esses dados, né? Mas é verdade, a maior parte dos estudos de AVC apenas tem como desfecho o ranking. Alguns qualidade de vida, né? Mas raramente
cognição, que é tão importante mesmo. Eu achei que é interessante, assim, bom, primeiro comentando dessa avaliação, desse comentário de Haroldo, realmente essa preocupação está começando a ter agora em alguns estudos, assim, de incluir desfecho cognitivo, né, para AVC, porque é algo que deveria, né, importar bastante, assim. Ele, na verdade, ele está um pouco inserido nas versões mais recentes do ranking, que quando o paciente tem algum déficit cognitivo, ele não consegue cuidar de si mesmo. Mas mesmo assim é uma alteração muito sutil, assim, que não é levado tanto em consideração, assim. E a outra questão, assim, que acho interessante desse estudo daí é que teve uma proporção de pacientes que usaram alteplase antes, né, alteplase intravenosa antes, né, e mesmo assim não houve uma transformação hemorrágica importante, né, nesse perfil de paciente, né, isso é bem interessante. Qual foi o percentual mesmo aí que vocês... Acho que foi 20. É grande o percentual de uso de alteplase antes, é grande. 62, nossa! É muita gente usando alteplase antes, e mesmo assim, com a alteplase complementar, não teve um acréscimo do risco de transformação hemorrágica, né? Eu não sei qual a dose, e alguns deles devem ter sido interrompido antes da infusão completa, né? E a dose, né, do intraarterial é 1/4, né, da dose que a gente usa. Eu me lembro, algum tempo atrás, que trombectomia não era uma coisa feita, né? A gente discutir se valia a pena a gente dar uma dose menor intraarterial ou intravenosa para reservar assim, um limite de 90 miligramas, né? Respeitando o limite de 90 miligramas, a gente reservar para dar uma dose intraarterial, né? Eu me lembro discutindo isso com o Drayton muito tempo atrás, né? Sim. Até aquela proporção de pacientes, né, que você usa alteplase, tinha uma oclusão de grande vaso, você usa uma alteplase e quando vai na arteriografia o vaso está aberto. Será que nesses pacientes vale a pena você fazer uma dose complementar de alteplase? Quer dizer, é algo para se questionar mesmo, mas tem vários braços de perguntas que aparecem no estudo desses que torna o campo mais interessante ainda, né? Porque alteplase em vaso aberto é a primeira vez que eu vejo ter um resultado positivo, né? Em vaso pois é, pelo menos em grande vaso. Outra vaso discussão que vai ser para o futuro é tenecteplase, né? Muitos pacientes usaram alteplase e alguns interromperam quando chegou na trombectomia, né? Então não usou a dose total, né? Com tenecteplase é um bolus apenas, né? Então, e como é que será a gente dar um outro bolus de tenecteplase intraarterial? Isso é muita mudança. Hein? Eu não sei se Guilherme quer comentar alguma coisa, se vocês da área de intervencionismo, se vocês se animam a voltar a usar, né? Porque, na verdade, vocês já usaram durante muito tempo, né? A alteplase intraarterial, quer dizer, começou com o quê? A pró-uroquinase, ou a uroquinase, na verdade, né? Na época que eu fiz fellow nos Estados Unidos, era a uroquinase intraarterial, que a gente usava direto, assim, em muitos casos a gente usava. Aí depois passou uma fase que era a alteplase, porque a uroquinase teve um problema de contaminação bacteriana do lote, enfim, aí foi retirado de mercado e aí começou a se usar a alteplase intraarterial. Mas aí depois que veio a trombectomia mecânica, basicamente essa parte de tratamento intraarterial químico foi jogado totalmente de lado, né, e não usado mais. Eu não sei se... Inclusive, lá mesmo no Hospital do Chamorro, a gente fazia intraarterial. Na época, a gente usava o Merci como trombectomo, né? Sim. E também fazia intraarterial, né? Com aquela dose máxima de 21 microgramas, né? E aí foi quando surgiu o Solitaire, né? Mas a gente sempre viu utilidade no uso do trombolítico direto em si, do tratamento antigo ainda com infusão intraarterial, né? Inclusive, no começo da era do Solitaire, tinha uma forma da gente usar o Solitaire, que era abrir o Solitaire no trombo e pelo próprio microcatéter que você estava entregando o Solitaire, injetar o alteplase por ali, né? Interessante. Então, às vezes, a gente pode alçar mão de uma técnica mais antiga, né? E em determinada situação, a trombectomia, a técnica padrão atual não funciona, mas a antiga pode funcionar, né? Então,
Interessante. A gente, nos casos refratários, a gente alça, às vezes, coisas antigas, né? Outro dia eu fiz uma trombectomia aqui, que no lugar do stent, depois de eu ter passado o stent uma vez, ter passado o penumbra uma vez, ter passado os dois juntos 3 vezes, não recanalizava o vaso. Aí eu peguei, no lugar do stent, passei um balão, insuflei um balão e fiz tipo um Fogart. E puxei para dentro do catéter de aspiração. E funcionou, né? Então, uma coisa não funciona, você vai usando o que você tem de recurso aí, que você sabe, né? Então, isso aí já era esperado, inclusive, que isso fosse útil e que viesse um dado positivo com respeito a isso, né? Que é o microêmbolo distal, né? O que eu acho aí, Guilherme, que talvez seja um pouco de mudança de paradigma, é que teve uma alta proporção de pacientes que tinham TIC3, né? Quer dizer, aquele caso que você acha que terminou assim, pronto, abriu o vaso todo. Talvez tenha ainda benefício adicional de você manter uma infusãozinha assim de trombolítico durante 15 minutos, né? Acho que na modificação fica 15 minutos, né? Para garantir que a microcirculação distal tenha uma recuperação. Isso eu achei uma mudança. Talvez, lembra daquele caso no Aliança, de um rapaz jovem que dissecou uma carótida, que a gente ficou na dúvida se era um web e tal? Sim, lembro. Ali foi um TIC3 e que ele infartou, né? Talvez fosse a situação, né? Exato. Interessante. Uma parte do infarto vai ter, de qualquer forma, porque recanalizou depois do infarto já ter sido estabelecido, né? Mas isso aí, assim, reforça o conceito de que tem a área, pelo menos da microcirculação, ainda salvável, mesmo depois de uma recanalização perfeita ou quase perfeita de grande vaso, né? Interessante. Beleza, gente? Podem seguir adiante aí. Então, próximo ainda de trombectomia, não vão embora, os endovasculares. Esse foi apresentado por Raul, foi uma colaboração dele com um grupo chinês, e é o tratamento endovascular com e sem tirofiban para pacientes com AVC e oclusão de grandes vasos, é o RESCUE-BT. Então, a motivação por detrás do estudo é que cada vez mais a trombectomia está sendo mais realizada e agora a gente está vendo complicações do procedimento. E uma dessas complicações pode ser a reoclusão do vaso, que pode acontecer em 3 a 18% dos casos, em até 24 horas. E isso pode acontecer porque, durante o procedimento, pode haver uma lesão endotelial, uma lesão na parede do vaso, ativação plaquetária, agregação plaquetária, e aí, consequentemente, uma reoclusão ou até mesmo uma oclusão mais distal. Por esse motivo, nesse contexto, surge o tirofiban, que é uma medicação que já é liberada na síndrome coronariana aguda. É uma glicoproteína 2B3A com alta seletividade, alta afinidade e rápido início de ação, que o seu papel na oclusão de grandes vasos ainda é desconhecido, apesar dele já ser usado para a síndrome coronariana aguda. Então, eles desenharam esse estudo, uma fase 3, multicêntrico, randomizado, controlado por placebo e duplo cego, para verificar a segurança e a eficácia do uso intravenoso do tirofiban antes da terapia endovascular. Então, foram 930 pacientes com AVCI em 55 hospitais na China. A randomização foi 1:1, os pacientes foram estratificados de acordo com o NIH e o sítio de oclusão. Então, de critério de inclusão, esses pacientes não deveriam receber trombólise antes do tratamento da trombectomia mecânica, o aspecto tinha que ser de pelo menos 6 e a oclusão tinha que ser proximal. Então, esses pacientes eram randomizados para receber ou tirofiban ou placebo. Posteriormente, eles iam para a terapia endovascular. Com 20 horas do início dos sintomas, eles começavam os antiplaquetários orais e com 24 horas encerrava a infusão do tirofiban ou do placebo. O desfecho primário foi o ranking por 90 dias e os desfechos de segurança foi sangramento sintomático e morte. Então, de características do baseline, foi bem balanceada entre os grupos. A média tiveram 463 pacientes no grupo do tirofiban e 485 no grupo do placebo. A média de idade foi 68, 67 anos. A média do NIH foi 16 nos dois grupos. Por se tratar de uma população chinesa, a maior parte da etiologia desses AVCs foi aterosclerose de grandes vasos, correspondendo a 46% da população total. O cardioembolismo também teve sua relevância, foi 45,8% no grupo do tirofiban, contra 40% no grupo placebo. A média do aspects foi um aspects bom, de 8, e oclusão de carótida
esteve presente em 20% dos pacientes em ambos os grupos, mas a mais frequente foi a oclusão de M1. Então, aqui o gráfico para o desfecho primário dele, que foi a escala de ranking com 90 dias. Então, quando a gente observa essas barras, dá a impressão que teve uma melhor tendência de um ranking melhor para o grupo do tirofiban, mas essa diferença não foi significativa, foi um P de 0,46, sendo, portanto, um estudo negativo para o seu desfecho primário. Quando ele fez a análise dos desfechos secundários, também não houve diferença entre os grupos nas análises, quando ele restringiu o ranking para 0,1, para 0,2, quando ele analisou por reperfusão ou recanalização, também sem diferença entre tirofiban ou placebo. Já na análise de segurança, o grupo do tirofiban teve maior taxa de qualquer tipo de sangramento intracraniano, com um P significativo. No entanto, a taxa de sangramento sintomático, apesar de não ter tido um P significativo, foi de 0,006, foi mais frequente no grupo do tirofiban e o P foi muito próximo da significância, então talvez seja algo a pensar um pouco mais, levar um pouco em consideração. Eles também fizeram análise de subgrupos de acordo com idade, com sexo, com NIH, com aspects, com sítio de oclusão e com critérios de trombectomia também. Não encontraram diferença entre os grupos em nenhum desses subgrupos, apenas quando eles dividiram por etiologia de AVC, que pacientes com oclusão de grandes vasos tenderam a se beneficiar mais da terapia com tirofiban. Então, com um odds ratio de 1,43 em favor do tirofiban. E aqui, mais uma vez, o gráfico de ranking, comparando dos dois grupos, pacientes sem aterosclerose de grandes vasos e com aterosclerose de grandes vasos. Aqui a gente observa realmente, de fato, essa maior tendência de rankings melhores nesse grupo de paciente. Então, na análise por intenção de tratar, o tirofiban não teve melhores desfechos clínicos em comparação com o placebo, teve maior taxa de qualquer tipo de sangramento intracraniano e talvez tenha maior associação também com sangramento sintomático, apesar daquele P não ter atingido a significância. Eles conseguiram observar um efeito de modificação de tratamento quando eles estratificaram por etiologia de AVC. Então, pacientes com aterosclerose de grandes vasos se beneficiaram da terapia com tirofiban. Então, em conclusão, o tirofiban talvez possa melhorar os desfechos em pacientes com oclusão de grandes vasos que são submetidos à trombectomia mecânica. E aí, claro que novos estudos terão que ser feitos para embasar esses resultados. Esse foi um estudo negativo, evidentemente, né, e que perde um pouco de sentido, pelo menos no momento, hoje, assim, de aplicação prática depois do choice, né, porque foi um estudo positivo e uma coisa assim, invalida a outra. Assim, você não pode dar trombólise, trombolítico intraarterial e o tirofiban. Aliás, o tirofiban excluiu todos os pacientes que tivessem tido até uso de trombolítico sistêmico, né, antes. Né? Mas talvez tenha lugar isso no futuro. Primeiro, se ele mostrar que em pacientes com aterosclerose de grandes vasos isso é benéfico, né? E ele também apresentou um estudo que a gente não vai discutir aqui sobre composição do trombo, né? Muito interessante, né? Sobre a composição eritrocítica e plaquetária do trombo, se isso faz diferença, e realmente faz diferença. E talvez, assim, em algum momento, quando a gente puder avaliar e ter essa informação, aplicar a medicina de maior precisão, né? E decidir se, por exemplo, a gente... E também se tiver hospitais mais capacitados para fazer trombectomia rápido, então não faz trombólise, vai para a sala de hemodinâmica e talvez em alguns pacientes, a depender da composição do trombo, né? Se for aterosclerose de grande vaso, ou até estenose intracraniana, né? Você não dá o trombolítico e aspirar o trombo, ou colocar até um stent, como se faz em cardiologia, né? Cardiologia, você usa tirofiban em muitos pacientes, mas você precisa usar porque você deixa o stent lá no local, né? E isso quase não acontece, né? Em doença cerebrovascular, você retrai o stent e tira o trombo junto com o stent, né? Mas talvez em alguma seleção de pacientes, a depender da etiologia, da convulsão do trombo,
você vai decidir por deixar o stent lá e colocar tirofibam mesmo, né? Então, tem talvez uma aplicação para o futuro, né? No momento, ainda mais com choice, né? Não vai ter aplicação prática, eu acho. Não, muito bom, muito interessante, muito interessante. Abre uma perspectiva diferente, né? De cada vez mais você individualizar tratamento, né? Então, às vezes vai ser aquela coisa, né? Se você vê uma placa aterosclerótica de carótida como causa do AVC já naquela arteriografia inicial, você já opta pelo tratamento adjuvante, sendo tirofibam no lugar do trombolítico, né? Quer dizer, essa é uma possível escolha, mas talvez para a gente fechar essa escolha vai ter que estudar um grande número de pacientes e comparar um agente com o outro. Quer dizer, vai ficar uma área interessante assim para explorar, né? Porque já pensou um ensaio clínico específico em AVC de grande vaso que você tenha que intervir? Esse é um estudo que teria que ser, por definição, multicêntrico, né? Porque você pega uma subpopulação, mas também responde a uma pergunta super importante, né? Qual é o tratamento adjuvante ideal para em pacientes apenas que não são elegíveis para trombólise ou que recusaram trombólise. Sim. Raul até anunciou que eles estão fazendo também no ensaio clínico com tirofibam em pacientes sem oclusão de grande vaso, né? Então, semelhante ao do que já fizeram com o RELPRO, né? Com isso, abciximab. com o abciximab. Esse histórico de uso de inibidores da glicoproteína 2B3A no AVC foi muito esquecida por causa desse ensaio clínico do RELPRO, né? E eles incluíram lá pacientes que acordavam com AVC. Eles ficaram tão animados com fase 2, que tinha dado sinais de eficácia, que quando eles foram para fase 3, eles incluíram, para aumentar a taxa de recrutamento, pacientes que acordavam com AVC. E aí, nessa população, teve mais sangramento, o estudo foi negativo. Então, caiu meio no esquecimento, assim, mas talvez eles revisitando agora com tirofibam tenha um potencial renovado aí, né? Interessante. Guilherme, o que você considera aí? Você acha que tirofibam tem algum lugar aí na sala de hemodinâmica para você, não? Assim, a gente usa tirofibam, né, muito nos procedimentos. Pessoalmente, eu substituí o abciximab há muitos anos já pelo tirofibam, né? Eu vejo muita vantagem no tirofibam, né, sobre o abciximab já há alguns anos, né? Tem alguns neurointervencionistas, particularmente o Zé Maria Modenese Freitas, ele usa o tirofibam no lugar da heparina em procedimento, né? No contexto de AVC, eu não saberia lhe responder precisamente em que ponto isso vai ajudar a gente, né? Mas entra como algo a mais no arsenal, né? Por exemplo, quando a gente implanta, quando é uma oclusão de carótida, né, que a gente faz uma angioplastia de carótida no contexto de AVC, habitualmente, muitas vezes, não habitualmente, mas algumas vezes a gente faz, quando a zona de infarto é pequena, a gente faz o tirofibam e depois faz a transição para um antiagregante oral, né? Enfim, a experiência só no contexto agudo de implante de stent ou de uma trombose aguda de stent que a gente vai usando, né? Mas estamos abertos aí. Interessante. Uma subanálise que talvez seja interessante mais adiante, Lara, que eu não vi naquelas análises subgrupos, é se tinha alguma diferença entre paciente usando ou não antiplaquetário prévio, né? Porque talvez não seja um modificador de efeito, porque o tirofibam ele age melhor em pacientes que não tinham um efeito antiagregante prévio, né? Porque ele atinge um efeito antiagregante mais rápido, mas naquele que já estava usando previamente, talvez não tenha eficácia tão grande assim, né? Porque já vinha antiagregado, né? Mas no início ele fala que eles excluíram pacientes que usaram antiagregantes 7 dias antes. Eu não sei se seria só 7 dias antes. Interessante. Então, eles só estudaram a população que não estava usando o antiagregante. Isso. Restringe mais ainda, hein? Restringe mais a população. Interessante. Maravilha, pode seguir adiante aí. Então, vamos agora para um outro estudo chinês, dessa vez de trombólise. Tenecteplase como trombolítico para AVC em até 24 horas do início, usando imagem por perfusão para a seleção desses pacientes. Então, a motivação por detrás do estudo é que cada vez mais a tenecteplase tem ganhado espaço frente à alteplase. A gente já teve alguns estudos, alguns ensaios clínicos
e também alguns estudos observacionais, que alguns mostram não inferioridade, mas algumas meta-análises focando em pacientes com oclusão de grandes vasos, a gente pode até ver casos de superioridade da tenecteplase. Temos a limitação da janela ainda, a maioria desses estudos usou uma janela de 4h30 a 6 horas. Se eu não estou enganada, teve apenas um observacional mais antigo que fez numa janela mais estendida. E falando em trial de trombólise, para a janela estendida a gente tem o Extend, que foi aquele da Alteplase de 2019, usando imagem por perfusão, na janela de até 9 horas, que foi um estudo positivo. Então, diante de tudo isso, dessa questão da janela estendida e dessa maior vontade de estudar a tenecteplase, eles desenharam essa hipótese de que a tenecteplase, se administrada para pacientes com AVC agudo, com uma penumbra significativa na CT de perfusão, numa janela de 4h30 até 24 horas, podem se beneficiar tanto em desfecho de eficácia quanto de segurança. Então, eles desenharam esse estudo, foi em fase 2A, randomizado, multicêntrico, em centros da China, aberto, e com esse design em guarda-chuva. Então, eles randomizaram pacientes com sintomas de 4h30 até 24 horas para receber tenecteplase em 2 doses. Então, não teve grupo controle. Foi a dose de 0,25 e a dose de 0,32. Eram 18 pacientes em cada grupo. Se pelo menos 3 pacientes atingissem o desfecho primário, eles continuariam cadastrando, incluindo mais pacientes até atingir 43 em cada grupo. E desses, pelo menos 7 tinham que ter o desfecho primário. Eles estratificaram o tempo de last seen well entre 4h30 e 12 horas e entre 12 horas e 24 horas. Então, como critério de inclusão, a janela do AVC, a idade até 80 anos, o ranking prévio tinha que ser de 0 a 2, tinha que ser um déficit neurológico significativo, e a oclusão de grande vaso tinha que ser severa, ou tinha que ser uma estenose severa ou uma oclusão total, pela CT Anjo. Os critérios de mismatch pela CT perfusão são os mesmos que a gente vê nos outros estudos, então o ratio maior que 1,2, a diferença de volume maior que 10 e o core menor que 70. O desfecho primário que eles avaliaram foi atingir a reperfusão maior sem um sangramento sintomático intracraniano. Isso com 24 a 48 horas após a trombólise com tenecteplase. Então, depois dessa trombólise, o paciente ainda poderia ser submetido à trombectomia, se fosse o caso, e aí eles avaliariam a reperfusão. Se o paciente tivesse trombectomia, seria pelo TIC score, mas se o paciente não fez trombectomia, a reperfusão seria avaliada pela CT perfusão também. Tinha que haver uma melhora de 50% na área hipoperfundida previamente. Uma das características do baseline. Eles tiveram 43 pacientes em cada grupo, tanto na dose de 0,25, que era a menor dose, e na dose de 0,32, que foi a maior dose. A média de idade foi 68, 67 anos. A maioria foi do sexo masculino, 58% na menor dose, 72% na maior dose. A média do NIH foi um pouco maior nos pacientes que receberam a menor dose, 11 versus 9. A maior etiologia, mais uma vez, é um estudo chinês, foi de aterosclerose de grandes vasos. O cardioembolismo foi mais frequente no grupo de menor dose, 34 versus 16%. As demais características foram semelhantes aos outros estudos de fatores de risco de AVC. E, prosseguindo, sítio de oclusão mais frequente foi M1, seguido por M2, depois carótida interna. E a média de volume de área hipoperfundida foi 77 no grupo da menor dose, 76 no grupo da maior dose. E o volume do core foi bem baixo em ambos os grupos, 8 ml em cada grupo. Então, o desfecho primário, que era atingir a reperfusão sem sangramento sintomático, foi mais frequente no grupo da menor dose, 32,6% versus 23,3%. Os desfechos secundários de eficácia, que foi um ranking de 0 a 1, foi mais frequente no grupo da maior dose, 48% versus 27%. A recanalização em 4 a 6 horas foi semelhante em ambos os grupos, com 18 pacientes nos 2 grupos. Taxa de sangramento sintomático foi mais frequente no grupo da menor dose. E um desfecho ruim, foi um ranking de 5 a 6, com 90 dias, também foi mais frequente no grupo da menor dose.
Eles também fizeram uma análise dividindo em 2 grupos. Eles dividiram pacientes que receberam apenas TNK e pacientes que receberam TNK seguida da trombectomia. Então, eles ficaram com 52 pacientes no grupo da TNK e 34 no grupo que também recebeu a terapêutica, a trombectomia mecânica. E o desfecho primário foi ainda maior no grupo da terapia medicamentosa apenas, 40% versus apenas 8%. O desfecho secundário de eficácia também foi maior no grupo da terapia medicamentosa apenas, assim como a recanalização. Estranhamente, também foi maior no grupo que recebeu apenas tenecteplase, 29 versus 7. Taxa de sangramento sintomático foi maior no grupo da trombectomia que recebeu tenecteplase seguida da trombectomia mecânica, e um ranking ruim, com 90 dias, foi mais frequente no grupo da terapia medicamentosa apenas. A gente não tem informação de como era a população desses 2 grupos, então a gente não sabe como era a divisão dos fatores de risco, já que eles não randomizaram para esses 2 grupos, eles randomizaram para 2 doses de tenecteplase, então talvez esses resultados a gente não consiga interpretar da maneira mais cautelosa possível. Então, limitação. Foi um estudo de fase 2A para achar uma dose adequada, na verdade, não teve um grupo controle, a amostra foi um tanto limitada, e a população que foi chinesa, onde a maior etiologia dos AVCs é a aterosclerose de grandes vasos. Então, como conclusão, eles mencionam que esses são os resultados, são um dos primeiros a serem reportados usando tenecteplase na janela estendida de até 24 horas. Parece plausível estender a janela da trombólise usando a tenecteplase em pacientes que tenham a possibilidade de realizar uma CT-perfusão. E a tenecteplase também parece segura e mais potente para atingir a reperfusão nas áreas de penumbra. E eles escolheram a menor dose por ter atingido maior taxa de desfecho primário, para que eles sigam para o estudo de fase 2B. Eles necessitam ainda de mais ensaios randomizados para mudar a prática clínica, e também necessitam avaliar melhor aqueles resultados vistos quando eles dividiram a população entre quem não recebeu trombectomia e quem recebeu. É um estudo exploratório, né? Acho que bem pequeno, talvez a informação que eles queriam tirar era a dose, né? Avaliar a dose, né? O mundo todo está mudando, não o mundo todo, mas muita gente tem mudado, né, a prática para usar a tenecteplase. Na Nova Zelândia, por exemplo, o país inteiro mudou e tem decidido usar 0,25, né? Eu acho que dificilmente vai ter mais ensaio clínico randomizado comparando head-to-head tenecteplase e alteplase. Acho que dificilmente terá, e pela comodidade, né, e alguns ensaios clínicos mostrando maior taxa de recanalização, né, mais rápido, principalmente para drip and sheet, né, então door in, door out, é muito mais rápido, né, com tenecteplase. Eu acho que é um caminho sem volta, e provavelmente a dose de 0,25 vai ser eleita no mundo todo. Aqui mudou, tem um pouco menos de um mês para usar a tenecteplase, né? Na semana passada, estava falando a Lara, na semana passada teve visita da Joint Commission, né? E eu estava na visita, e não tem o que a Joint Commission falar desse hospital. Esse hospital tem 2 tomógrafos na emergência, tem 15 tomógrafos no andar de cima, tem pesquisa, tem tudo, coisa que é feita aqui, né? E aí ela pegou assim, como é que vocês pesam o paciente, né? E aí tem aqui uma balança quando vai transferir o paciente da maca para a tomografia, né? Mas nem todo mundo ainda sabe usar a balança, né? E aí ele estava perguntando sobre isso, como é que é feita a dose, o peso, se é estimado, se pergunta o paciente. E eu tive vontade de falar. Na reunião, eu não podia falar, porque na visita da Joint Commission não podia dizer isso. Eu tive vontade de dizer, não faz diferença. Quando a gente estima o peso, a gente pode errar por 10%, 20%. Mas uma droga que a gente não sabe nem qual é a dose melhor, né? Tem gente que usou 0,40, tem gente que usou 0,25, o nosso erro de estimativa do peso, se houver, é menor do que a nossa insegurança da dose, né? Então, é pura verdade, Bruno. Então, alteplase talvez faça mais diferença, né? Mas para tenecteplase... Pois é. A gente não trata criança, né? Então,
E se a gente errar por muito, já chegou no limite da dose. De qualquer forma, um paciente com 150 quilos, se a gente errar, disser que tem 110, né? Está errando em 40 quilos, mas já está no limite da dose de qualquer forma, né? Lara chamou a atenção uma coisa desse estudo, né, que mostra talvez uma seleção grande, né, uma via de seleção. Eles só incluíram pacientes que eles tinham incerteza, que apesar de um volume hipoperfundido de 70, né, pacientes acima de 4 horas e meia tinham um volume de core de 8 apenas, né, bem pequeno, né? Então, talvez mostre um viés de seleção do estudo, né? Então, eles não incluíram todos os pacientes, né? Ela não apresentou flowchart, né, de quantos pacientes foram feito screening de quantos pacientes e quantos foram incluídos e o motivo de não ter sido incluído, né? Então, eu acho que nos dá pouca informação esse estudo. Eu vou ser sincero que eu não gostei muito dele, não. Né? Nosso desenho já está meio estranho, assim, né? Pega 2 doses, são muito pouco habituais, não tem um grupo controle sem usar tenecteplase, que podia ter feito, né? Tem vários pacientes que chegam na emergência sem oclusão de grande vaso e que chegam na janela acima de 4 horas e meia. Essa população é ótima de estudar, porque é uma população que não precisa fazer trombectomia mecânica, eles não têm oclusão de grande vaso, mas estão lá, estão lá, eles podem ter penumbra, podem ter tecido a salvar, e a gente efetivamente não tem um agente para usar para esses pacientes, né? Então, eles perderam uma oportunidade muito boa de fazer um estudo randomizado com placebo mesmo, né? Não dá para entender o que eles escolheram fazer assim. Acho que na China existe uma resistência muito grande da população de não receber um tratamento, né? De fazer um estudo placebo controlado, assim. Tem esse dado cultural que é muito difícil, assim. Tanto que naquele Basics eles tiveram uma dificuldade muito grande para randomizar para o grupo sem trombectomia, né? Teve muito crossover, eles tiveram que interromper. Não foi o Basics, não, foi o BEST. O BEST, exato. O BEST, ele foi feito lá na China, né? Eles tiveram uma dificuldade muito grande para recrutar paciente, porque muitos pacientes que eram randomizados para o grupo sem trombectomia terminavam fazendo trombectomia, né, por causa dessa resistência cultural a placebo controlado, né, estudo placebo controlado. Pergunta, gente, desse estudo? Pronto. Doutor Haroldo está perguntando aqui para a gente qual é a razão específica de incluir no Congresso um estudo de fase 2 e com provável erro de seleção. E foi na main section, foi na sessão principal. A minha impressão, Haroldo, é que bom, pode ter algum elo político aí, né, de incluir estudos de várias regiões do mundo, né? Então existe essa tendência da American Heart Association de tentar incluir regiões diferentes do mundo na mesma sessão. Aí talvez não tivesse outro estudo randomizado mesmo em comparativo, assim, para colocar na sessão grande, né? Mas, enfim. Entendi. Bom, eu vou tomar essa crítica como para mim também, porque tinha outros estudos que a gente poderia trazer para apresentar aqui para vocês, né? Mas é só porque é um tema que a gente queria chamar a atenção sobre o shift para a tenecteplase, que eu acho que é uma coisa sem volta, né? E a dose que é incerta foi testada desde 0,10 até 0,4, né? Então, os meus primeiros estudos da australiana era 0,10, 0,25, né, e 0,4, né? Então, apesar de ser incerto ainda, né, mas pela praticidade é o shift que está tendo. Perfeito. Só para comentar assim rápido, aí um estudo aqui, quer dizer, um artigo, né? Interessante, recomendando incorporar efeito de dose em meta-análise, né? Um artigo que saiu aqui não sei se você viu, Jean, no British Medical Journal, né? É uma crítica, né, que essas meta-análises com grande número de uma rede grande de estudos e tal, Frequentemente não fazem. Eles esquecem, exatamente. Frequentemente não fazem.
É verdade, isso é algo que é repetido em várias situações, assim, né? Em meta-análise, frequentemente se agrupa, né? Tratamentos para poder aumentar o N. Então, sei lá, dose do AS, você agrupa ensaios clínicos que usaram 75 com ensaios clínicos que usaram 1.500, né? Hoje em dia você já consegue estratificar pela dose, porque tem muito estudo, mas nas meta-análises iniciais você agrupava todo mundo num bolo só, né? E a mesma coisa está começando a acontecer para outros agentes, né? Mas acho que a tendência, Haroldo, depois isso acontecer, né? Conforme vai aumentando o N dos estudos e os estudos vão agregando, você conseguir separar o joio do trigo, né? Separando uma coisa da outra. Interessante. Alguma pergunta mais, gente? Beleza? Sigam adiante, por favor. Pronto, o último que a gente separou para discutir aqui hoje foi um de Doppler transcraniano, o Bubble Study. Na verdade, é um Doppler robô assistido versus o ecotranstorácico na detecção de shunt direita e esquerda. Então, o objetivo deles foi avaliar a detecção do shunt direita e esquerda usando esse novo modelo de Doppler robô, comparando com o Standard of Care, que ele menciona que aqui, assim, a primeira linha de exame para detecção de shunt direita e esquerda é o ECO-TT, com a infusão da solução salina agitada. Então, eles desenharam esse estudo multicêntrico, prospectivo, incluíram adultos com pelo menos 18 anos, que tenham tido um AVC ou um AIT de característica embólica. Então, são aqueles pacientes que acabam sendo encaminhados para a realização de um ECO-TT com solução salina agitada para detecção do shunt. Então, eles calcularam que precisariam ter pelo menos 100 pacientes para ter um poder de 90% com significância estatística. Então, esse é o modelo que ele trouxe para a gente, tinha lá no congresso. Eles conseguem fazer um mapeamento das duas cerebrais médias simultaneamente, o paciente fica a 45 graus, posição supina, e é possível fazer valsalva. Não é necessário ter alguém expert em Doppler ou com título em Doppler para a realização, qualquer técnico consegue realizar o exame, por isso pode ser muito facilmente aplicado. Então, eles tinham 154 pacientes, mas incluíram 120, que eram pacientes que tinham AVC ou AIT que qualificavam como evento clínico para a realização do estudo, 46% de mulheres com média de idade de 61 anos. O desfecho primário, que era a detecção do shunt direita e esquerda, foi detectado em 63,6% dos pacientes que realizaram o Doppler transcraniano robô assistido e em apenas 20,9% nos pacientes que fizeram ECO-TT com solução salina agitada. Então, com uma diferença absoluta de 42,6% e um P de 0,001, sendo, portanto, um estudo significativo para o desfecho primário que ele quis avaliar. Claro, não teve nenhum desfecho de segurança, um desfecho adverso relacionado ao procedimento, né? Um procedimento relativamente tranquilo. O desfecho secundário que ele avaliou foi a percentagem de detecção de shunts passíveis de intervenção, ou seja, shunts grandes. Ele usou escalas logarítmicas já previamente publicadas na literatura, para o caso do Doppler robô, e para o caso do ECO-TT ele usou o limiar de 20 bolhas. E esses shunts passíveis de intervenção foram detectados em 27% dos pacientes que realizaram Doppler robô versus 10% apenas nos pacientes do ECO-TT, com um P também significativo. E vale frisar que o ECO-TT foi totalmente negativo para qualquer shunt em 18 dos 35 pacientes que tinham sido detectados como shunt grande com o Doppler robô. E nos outros casos, o ECO-TT ainda sugeriu que esses shunts eram pequenos. Então, em conclusão, o Doppler robô assistido foi substancialmente, mas diagnosticou muito mais o shunt direita e esquerda do que o ECO-TT, com uma diferença absoluta de 42,6%. Além disso, na detecção de shunts grandes, shunts passíveis de intervenção, a detecção foi quase 3 vezes maior do que com o ECO-TT. O ECO-TT deixou de diagnosticar ou subestimou o diagnóstico de shunts grandes em quase 2/3 dos casos, e em quase metade ele deixou de diagnosticar por completo. Então, mostra que é uma técnica segura, né, pode ser realizada por qualquer profissional de saúde,
e pode ser uma alternativa à realização, já que não precisa de expertise na realização do exame, e já que muitas vezes a realização do eco-TE pode ser difícil pela questão da sedação, do procedimento em si. Achei bastante interessante esse estudo, foi que enfatiza a limitação do eco transtorácico, né? E assim, é obrigatório que a gente não pare no eco transtorácico, né? Em um shunt grande, significativo, né? Em pacientes jovens isso é muito relevante, né? Ele identifica menos na metade dos pacientes, né? Então, reforça a importância do Doppler transcraniano, né? Do método, né? Que pode diagnosticar não só o shunt cardíaco, mas extracardíaco, né? Que evidentemente o ecocardiograma não vai identificar, né? E, por outro lado, mostra que, assim, talvez com investimento, ele não diz qual é o custo disso, né? É algo que vai ser acessível, mesmo em lugar que não tenha uma pessoa que saiba fazer Doppler transcraniano. Enquanto o Doppler transcraniano é técnico independente, talvez o transtorácico ecocardiograma também seja, porque não é satisfatório você não identificar em metade dos pacientes, né? E eco transofágico é mais limitado ainda e tem as assim, dificuldades que a Lara falou, né? Mas talvez a gente vá perder espaço para as máquinas. É verdade, verdade. É muito interessante, viu? Muito interessante. Acho que dá para enxergar possivelmente isso expandindo para a região para alguns consultórios, né, que queiram adquirir um aparelho desse, né? Claro que tem que passar por uma triagem um pouco maior do que essa que está sendo mostrada aí, né? Então tem que passar pela triagem da vida real. Se for realmente chegar aqui no Brasil, tem que passar pela aprovação da Anvisa, tem um monte de regulatórios resolvidos aí, mas realmente se comparativamente, porque acho que você comparar transesofágico, que é uma técnica mais invasiva, com ele, não é tão justo, né? A pergunta real aí qual é a triagem melhor para shunt, se é um eco transtorácico ou se é esse daí, né? Que é a pergunta que eles tentaram responder. E parece ele ser mais sensível, pelo menos, para detectar shunt. Então, pode ter realmente uma inserção boa para detectar shunts de direita e esquerda. Aí aquela dúvida que sempre tem, né, no Doppler transcraniano, é que você não sabe de onde tá o shunt, né? Sempre vai precisar do eco transofágico até para programar a intervenção, se for o caso, né? Para não só o quanto de bolha está passando, mas o tamanho, tudo ele vai precisar. Mas como screening, né, talvez seja melhor, né? Foi feito apenas por pessoas que não sabiam fazer, eram coordenadores de estudo que não sabiam fazer Doppler, né? E eles colocavam a solução salina, apenas também não sabia nada de Doppler. E me faz pensar na possibilidade de outras aplicações também, né? Já existem aquelas máscaras para monitorização de Doppler, um Doppler transcraniano para, por exemplo, hemorragia subaracnoide, né? Então, claro. Isso aí é completamente mecânico, né? Uma pessoa sem experiência alguma coloca lá e a máquina faz tudo. É interessante mesmo. Ele mostrou um videozinho, né? O aparelho, né, ajustando a pressão, inclusive, né, mexendo. Ele consegue ver os vasos, Bruno? Ele Sim. chega Não, ele não mostrou ele virando para ver qual era o vaso, qual não era, mas ele tem um rastreio automático do sinal, né, e mostra o sinal, né, de um lado e do outro, e mostra na hora que injeta e os hits. Interessante. É igual, o sinal é igual de você fazendo Doppler transcraniano. E ele mostrou também simultaneamente o eco-TT, que você não via nada, passava totalmente desapercebido, e no Doppler você via a microbolha. Eu estava olhando aqui no YouTube e no Google se tinha alguma coisa. Eu vi a notícia sobre o estudo, mas não tem vídeo, né? Eles não colocaram vídeo, assim, que é uma coisa que eles podiam ter colocado, né?
Como é que funciona a técnica e tal. Isso é interessante se tivesse assim, para a gente ter acesso. Né? Uhum. Provavelmente eles vão liberar depois. Provavelmente. Bom, aí tem uma pergunta aqui de Gabriel Souza, né? Está perguntando se é possível que essa sensibilidade superior do robô achante em relação ao EcoTT se deva a achantes extracardíacos, ou mesmo na identificação dos intracardíacos da qualidade superior. Então, está perguntando se é só dos extras ou se dos intras também é. É uma excelente pergunta, mas eu tenho segurança de dizer que assim, o shunt extracardíaco é tão mais raro que não explica essa diferença da sensibilidade. Foi grande. Com certeza. Gabriel, eu tenho a mesma opinião de Bruno e Lara aí, que o shunt extracardíaco a gente vê assim, 1 a cada X anos, né? É muito raro a gente pegar isso como causa de AVC e FOP, 25% da população em geral, né? Então, muito provavelmente isso é aumento da sensibilidade mesmo. E assim, já tem estudo com o Dr. transcraniano mostrando aumento de sensibilidade comparando com eco transtorácico, tendo o eco transesofágico como padrão ouro, entre aspas, né? Então isso já tem de literatura também, né? Que o duplo transcraniano é mais sensível do que o eco transtorácico. E para o transesofágico, tem um estudo comparativo mostrando que ele é superior por causa da detecção de shunts extracardíacos. Né? Mas é aquela superioridade, assim, entre aspas, né? É o que Bruno chamou a atenção, né? Você é superior na sensibilidade, mas você não dá a informação de onde é o shunt, qual é a característica do shunt, se tem ou não aquele aneurisma de septo atrial, etc., né? Que você pode caracterizar pelo eco, né? Beleza, acho que é isso. Muito bom, gostei da... Eu vou parar de gravar, viu, para a gente poder... Maravilha. Vou parar de gravar aqui para a gente poder interagir sem, né, sem a